Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa correção da aula de hoje. Hoje, a nossa atividade, a gente teve uma atividade especial, que foi uma atividade falando sobre a questão em atividade em Educação e Saúde, falando sobre a data de hoje, dia 18 de maio, que é, então, o dia de combate à exploração infantil, a exploração e abuso infantil. Então, nessa atividade de hoje, a proposta foi, então, que vocês assistissem um videozinho. O vídeo, ele vai falar justamente sobre o combate ao abuso e exploração infantil. E nesse vídeo é uma animação bem didática, bem assim, próxima da linguagem de vocês. Então, espero que todos tenham gostado. É importante que vocês, ao assistir o vídeo, a Pro ainda chegou a colocar lá que era importante que um pai, um responsável, estivesse presente, pois é uma questão bem delicada de se falar, mas ela é importante, tá certo? Então, foi falar sobre exploração e abuso infantil. Aí, aqui na atividade a ser feita no caderno, está perguntando o que a gente deve saber, o que a gente deve fazer, se souber de alguma criança que precisa de ajuda, o que a gente precisa fazer a partir do vídeo que a gente viu. A gente, então, sabe que deve procurar um responsável, um adulto, uma pessoa maior, né, próxima de vocês, que vocês tenham confiança, para, então, conversar. Ou, então, tem também, inclusive, nessa imagem, ligar para o número 100, Disque 100, é uma ligação gratuita, e aí vai ser direcionado para uma pessoa que vai poder ouvir e entender e ajudar, tá certo? Então, isso é um assunto bem delicado, mas bastante importante, que vocês precisam ter consciência, né, se souberem qualquer situação parecida com o que foi mostrado no vídeo. Vocês podem procurar um adulto responsável, podem falar com a Pro também, que a Pro vai estar sempre disponível para ouvir vocês, tá certo? Vamos lá para a atividade de português. Em português, a gente viu aí falando sobre a questão do verbo. Verbo é aquela palavra que indica uma ação. Então, amar, estudar, andar, escrever, todas essas palavras, elas indicam uma ação, uma atitude, algo que está acontecendo, que aconteceu ou que vai acontecer. Então, a palavra verbo, ela sempre vai estar em um tempo, ou seja, ela sempre vai indicar se é algo que aconteceu, que vai acontecer, ou então se está acontecendo. Aí, qual é esse tempo verbal? Tempo presente, se ela está acontecendo agora, passado, se é algo que já aconteceu, e futuro, se é algo que vai acontecer. Aí a gente tem aqui algumas frases que aí a gente vai verificar se é algo que está acontecendo, que aconteceu ou que vai acontecer. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho. Escrevemos, ó, tá em destaque. Escrevemos significa que é algo que está presente no passado, no futuro, presente, ou seja, está acontecendo naquele momento. Informamos a Vossa Senhoria que esse abuso não cessar imediatamente, nós veremos obrigados a lenhar o lenhador do reino. Então, nos veremos, desculpa. Então, informamos, ou seja, informamos está indicando o quê? Que é algo que está acontecendo nesse momento. E veremos significa o quê? Que é algo que vai acontecer ainda. Se, então, o abuso ele não for cessado, nos veremos obrigados a chamar lenhador do reino. Ou seja, se a pessoa ela não fazer essa atitude agora, futuramente vai ser obrigada a tomar uma atitude. Então, é presente e futuro. Letra C. Os vizinhos se queixam mesmo de meus uivos. É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. Queixam. Significa que está acontecendo em que momento essas queixas? Nesse momento, nesse exato momento. Então, é algo presente. Sou horrivelmente maltratado. Sou significa que é um verbo que está acontecendo em que momento? No presente. Então, aqui, a letra E. A ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Passou-me, ó, algo que aconteceu. Então, significa que é o quê? Passado. Então, aí, esses são os tempos verbais nessa atividade. Aqui está pedindo para a gente ler um trecho da carta de Marina e observar os termos destacados.
Eu sei. Sei significa que é algo que é o quê? Presente. Aqui, ó, é. Acho que não é. Então, significa se é. Significa que essa atitude que ela está tendo aí de achar algo, né? Está acontecendo em que momento? É esse verbo aí, que é o verbo ser, tá? Significa que é o verbo presente. No passado, pratiquei natação. Pratiquei algo que já aconteceu. Fui touca branca. Fui algo que já aconteceu, passado. E foi o esporte. Então, significa que também já aconteceu, faz parte do passado. Aqui, agora está pedindo para a gente reescrever o texto no tempo passado, como se a menina tivesse contado um fato muito habitual. Então, eu sei nadar e até o ano passado praticava natação 2 vezes por semana, mas sempre era touca branca. Acho que não era meu esporte predileto, mas tinha sido o esporte predileto da minha mãe. Então, praticava, era e tinha, são verbos que foram colocados nesse momento no passado, tá certo? No terceiro, reescreva no tempo futuro os verbos destacados nas frases de Sam a seguir. É difícil imaginar. É, será, vai ser difícil imaginar. Então, a gente colocou aí no futuro. Fui bastante moderado. Como é que o fui vai ficar no futuro? Vou ser, ou então serei bastante moderado. Preciso ter paciência. Como é que a gente bota o preciso para o futuro? Precisarei, ou então vou precisar ter paciência. O que isso representa em anos caninos? Representa, como é que a gente bota no futuro? O que isso representará? Ou o que isso vai representar em anos caninos? Então, os verbos, eles são palavras que alteram sua forma, isto é, sofrem variações de indicações nos tempos presentes, passado e futuro. Tá certo? A gente vai, na quinta-feira, dar continuidade a essa atividade. Mas agora a gente vai para a atividade de ciências, que é basicamente uma revisão de tudo que a gente viu falando sobre a questão da saúde. Na sua opinião, o que as pessoas estão procurando fazer ao substituir os aparelhos eletrônicos por outros tipos de atividades? Nessa imagem a gente vê aí que as pessoas estão fazendo atividades que, inclusive, a gente já viu, que são atividades que são mais saudáveis. Então, passear no parque com os seus animais, fazer um esporte, aqui brincar de bola, ao invés, então, de estar com o tempo todo fone de ouvido, utilizando o notebook, jogando, usando o celular, assistindo TV o tempo todo. Então, a ausência dos recursos eletrônicos, ela vai proporcionar para a gente, se a gente substituir por esportes, por atividades de lazer, por atividades mais que movimentem o nosso corpo, vai proporcionar uma melhor saúde. Então, aqui, ó, a intenção das pessoas é praticar atividades físicas, conversar com os amigos, se divertir, levando uma vida mais saudável, tá certo? Todas as pessoas, elas estão usando calçados nessa imagem. Qual a importância de a gente estar calçado? Ela vai evitar contato com o solo, por ele estar contaminado com micro-organismos que prejudicam a nossa saúde. Elas estão prevenidas quanto a acidentes com objetos cortantes e perfurantes. Então, são duas situações aí. Quando a gente está calçado, a gente vai evitar que aquele bichinho possa entrar no nosso pé e a gente fique, então, doente. E, além disso, a gente pode ter contato com objetos cortantes que pode também causar um teto, tá certo? Que é também um problema. Que verminosa estudada nessa unidade pode ser evitado com o uso do calçado? Aquele amarelão, ou então, o termo mais científico, ancilostomose, tá certo? Mas quem botou amarelão também tá certo, ok? Vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, esse segundo aqui não precisava fazer, tá? Já que é uma atividade em sala e a gente, nesse momento, não teria condições de fazer. Terceiro, vamos analisar esse gráfico aqui. Aqui o gráfico está mostrando aí os índices referentes à dengue. A gente viu aqui que, em 2015, teve mais de 1.600 casos. E, deixa eu ver, em 2013, mais de 1.400 casos. E em 2016, igual. 2014, que teve um número menor. Aí, vamos lá. Mostrando, de acordo com esse gráfico, qual houve o maior número de casos de dengue
em 2015 teve o maior e em 2014 teve o menor, tá certo? Então, por hoje é só referente à atividade. Deixo um beijo para vocês e a gente se encontra, então, na quinta-feira, que será a nossa próxima aula, tá certo? Atividade de ciências na quinta. Beijo para vocês, ciências e português. Beijo para vocês. Até mais.